Paz de Jesus! Estamos voltando aqui para a nossa terceira aula, falando um pouquinho sobre identidade batista, contando um pouquinho sobre a história batista. Comecei lá falando um pouquinho da minha experiência e na aula passada já começamos a entrar um pouquinho mais no contexto de história, né? A segunda e a terceira aula vamos trabalhar bastante o contexto de história. Quarta aula a gente vai falar mais de costumes e coisas que nos identificam mais, vai identificar um pouquinho mais você, vai abrir um pouquinho mais a sua visão, o seu entendimento na questão da doutrina batista. Paramos lá falando da teoria JJJ, lembra? Jerusalém, João, Jordão. Pelo ângulo da teoria da sucessão histórica, existe essa teoria JJJ que nós explicamos na aula passada. Então a ideia é que os batistas começaram a existir lá do batismo que João fazia no Jordão, aonde o próprio Cristo desceu para ser batizado antes de iniciar o ministério dele. Historiadores como esses que nós falamos aí, Orchard, Cramp, Carter e outros, defendem muito essa teoria. São pessoas que estudaram essência, estudaram raízes da doutrina batista, estudaram a história do cristianismo e chegaram a essa conclusão. Então essa teoria ela tenta ligar os batistas, né, com João Batista e Jesus, e traça uma linhagem espiritual e teológica daqueles tempos até o surgimento de uma igreja batista no mundo. Então quando surgiu a igreja batista, eles apenas deram um nome para aquilo que existia desde lá do Jordão, no batismo que João o Batista fazia, do qual Jesus participou. Então acho que falando isso aí, elucida um pouquinho mais. Então não é que começou lá, eles tentam assim, os batistas surgiram com a reforma, mas na verdade esses batistas são os mesmos lá da teoria JJJ, ou seja, eles são os mesmos, agora eles ganharam um nome apenas. Esse pessoal já existe, tá? Pelo ângulo puramente espiritual, os batistas descenderiam dos anabatistas. Eu comentei também. O que é anabatista? É rebatizador. Então é aqueles que, quando vinha um cristão, um evangélico, ou seja lá o que for, de uma outra linhagem, para se juntar a eles, os batistas, eles exigiam o batismo nas águas. Então eles rebatizavam. Por isso tiveram essa denominação anabatistas, ou seja, rebatizadores. Tá? Então, os anabatistas alemães, por exemplo, eles têm essa cultura, os holandeses, suíços, né? Outros donatistas e outros, a sucessão está aqui nesse slide, você está acompanhando. A sucessão não seria histórica, mas espiritual. Então uma herança espiritual que nós tivemos desses anabatistas. E esquecendo uma denominação, esquecendo um nome de uma linhagem, esquecendo uma teoria. Então uma sucessão espiritual que nós herdamos desses nossos irmãos, pais da fé, desde lá da época de João Batista. Pelo ângulo da teoria histórica, os batistas surgiram entre os dissidentes ingleses que defendiam o governo congregacional e o batismo apenas para os adultos convertidos. Como eu falei, na Reforma, muitos conceitos da igreja chamada então católica permaneceram com os reformados. Inclusive o batismo para as crianças, para que a criança não morresse pagã, para que a criança depois adulta tivesse um outro batismo, confirmando o batismo inicial, quando ela ainda não tinha consciência, né? Então esse é um ângulo da teoria, uma teoria mais histórica, desses caras que decidiram um pouquinho aí do governo que existia e que cria nessas formas de batismo, de conceitos mais tirados do próprio segmento católico. Então eles foram contra isso, defendiam apenas batismo dos adultos, já com consciência, né? E um governo congregacional para a igreja. Então Smith e Hughes e essa congregação de 40 pessoas, eles se instalaram ali fugindo de uma perseguição da igreja anglicana. A igreja anglicana ela também trouxe muito ranço da igreja católica, né? É a chamada igreja protestante inglesa. Então esse grupo se reuniu com esse tipo de pensamento
voltando aí lá para a origem dos batistas, ainda em tempos de João, o batismo, etc. Então esse quinto slide ele é longo, ele é bem denso, vamos dizer assim, porque a letra é até um pouquinho mais menor, né? Os caracteres, porque eu preciso colocar aqui para você ler depois com calma, com cuidado, toda essa história que nós estamos falando aí. Eu sei que é um pouquinho cansativo, mas é importante você saber das origens, né? Outra linha defendida pelo grande teólogo Strong liga-os a um grupo em 1641 na Inglaterra, que começou a batizar por imersão. Então a igreja anglicana e outros batizavam ainda aquelas água jogada na testa, um copinho, né? Então esse grupo de uma igreja em Southwark, eles partiram para o batismo, para a testificação da conversão do sujeito, do batismo por imersão, mergulho nas águas. Strong defende que essa posição dá origem aos batistas, porque foi com esse nome que esse grupo de Eli Smith e Hughes batizaram pessoas por afusão, então não era bem um batismo por imersão. Então, na realidade, os batistas só adotaram a imersão depois de seu contato com os menonitas. Quem são os menonitas? Uma outra denominação que existia. Menonitas e dissidentes do protestantismo, luteranos, não vou dizer luteranos, mas protestantes, tiveram muitos embates, né, no princípio, porque a princípio esse próprio grupo não era imersionista, não acreditava no batismo por imersão. Então daí está a ideia de Strong. Ele se preocupa mais com a linha teológica do que com a linha histórica linear. Então é o seu ponto de vista que entendo, embora não se pareça o mais correto, tá? Mas vamos dizer assim, é um pessoal que procurou resgatar aquela origem do batismo por imersão do passado, lá em João Batista, lá do batismo de Jesus Cristo. Então esse grupo, apesar de entender que o batismo é simbólico, eles procuram resgatar esse princípio do batismo nas águas. Mergulho nas águas. Vamos lá, para o sexto slide. Parentesco espiritual com os anabatistas do século XVI. É defendida por David Benedict. Em 1848 ele escreveu História Geral da Denominação Batista na América e em outras partes do mundo. Houve também um historiador chamado Richard Cook, que escreveu História dos Batistas em todos os tempos e países, 1884. E Thomas Armitage, que escreveu História dos Batistas em 1889. Então, historiadores, tudo isso aqui a gente foi buscar a fonte desses livros, que são hoje livros, lógico, esgotados, tal, mas que são citados e você consegue encontrar ainda fragmentos desses livros em livros que dão seguimento à história batista, tá? Quem concorda também com esta posição é um grande historiador batista chamado Albert Newman, esse seja mais atual. E outros teólogos e historiadores defendem também esta posição, que aponta a origem da denominação nesses anabatistas, nesses rebatizadores do século XVI. Então, só lembrando, por que anabatistas? Porque qualquer cristão que se juntava a eles, que não tivesse passado por um batismo nas águas, tinha que ser rebatizado. Então, tinha que batizar-se novamente. Daí o nome anabatistas. Então, eles acreditam que a nossa história ela tem uma influência e uma bagagem desses anabatistas que rebatizavam pessoas de outras correntes, fossem católicos ou fossem reformados. E temos também a origem dos separatistas ingleses, que é um outro conceito histórico, está aqui no sétimo slide, que separaram-se dos congregacionais na eclesiologia e insistiam no batismo somente para os regenerados. Então, trocando em miúdos, não batizava qualquer um, só aquele realmente que era
regenerado, que tinha uma consciência, que é o correto, né? Muitos notáveis advogam essa posição. Entre eles destacam-se August Hopkins Strong, Henry C. Vedder e Robert C. Torbert. São historiadores, né? Robert G. Torbert. Para resumir, para não ficar muito cansativo, todas as teorias, todas, têm algum fundamento histórico e doutrinário. Todas elas não surgiram do nada, do pensamento de uma pessoa. Então algum fundamento histórico e doutrinário tem, cada uma delas. Todas elas apresentam formas e métodos, né? Provas e métodos que comprovam suas origens. Todas. Todas elas são apresentadas por teólogos e pesquisadores de nome reconhecido, com mérito, confiabilidade. Então, batista é apenas uma palavra que pode orientar ou denominar um grupo, não necessariamente uma posição doutrinária. E é isso que tem que, para nós aqui, ficar bem fundamentado. Batista é apenas uma palavra que orienta ou que denomina, que dá um nome a um grupo, não necessariamente uma posição doutrinária. Então, todas elas aí têm alguma forma de comprovação, todas elas aí têm algum fundo histórico, todas elas aí trazem alguma bagagem, são pesquisadores reconhecidos, renomados, pessoas que têm sim uma bagagem boa para falar, tá? Todas elas, independente. Mas para nós o mais importante, ninguém pode bater o martelo e falar é assim ou não. Eu particularmente eu creio numa dessas correntes, né? Não precisa aqui externar qual é. Eu creio nessa corrente, talvez que seja de origem do JJ, lá que o Batista sempre existiu. Lá na frente ele apenas ganhou um nome. Ele ganhou um nome, mas sempre existiu esse grupo de crentes fiéis a Jesus e que batizavam conforme o batismo do Jordão, sempre existiu. Lá na frente, com a reforma tal, com alguns movimentos que vieram provenientes da reforma, eles ganharam o nome, batistas. Tá? Se vieram dos anabatistas ou não, mas é um grupo que sempre existiu. Agora o importante, esse é apenas uma forma de identificação e que vai trazer também algumas características para essa que nós chamamos de Igreja Batista. E é a partir desse princípio que nós vamos dar sequência na próxima aula, ou seja, nós vamos partir do princípio de que todas as teorias têm fundamentação, têm alguma base, tem história, tem origem, as pessoas que analisaram não eram leigas, eram historiadores, eram pessoas que pesquisaram, grupos, correntes, doutrinas, mas para nós o mais importante é chegarmos à consideração que batista é apenas uma forma de você denominar um grupo cristão que se mantém fiel à Escritura Sagrada, se mantém fiel ao batismo conforme a Escritura nos ensina, por imersão, né, batismo nas águas, e que procura, dentro disso aí, ter uma sequência dentro da denominação, aí sim, com agora alguns costumes, algumas dinâmicas, algumas baseadas na Bíblia, e alguns costumes e dinâmicas que vieram com o crescimento da própria denominação batista. Vou parar aqui nessa aula, para que na próxima aula a gente agora entre numa parte mais prática, né, mais gostosa, da identificação dos batistas. Jesus abençoe e nos dê graça. Até a próxima aula.